100.000 boas-vindas a vocês, bebês. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou fazer o seguinte, um casaco longo para minha boneca. E esse casaco, eu vou colocar pelo, tá? Mas apenas na gola e no punho. Bom, aqui eu fiz a frente, dobrei essa parte, porque é onde vai o pelo, tá? Então a costura é meio diferente. E também transferi a pence lateral, essa pence que costuma ter no vestido comum. Será que eu tenho aqui? Acho que eu não tenho. Eu joguei fora, bebês. Aí eu tenho um molde base aqui. Essa pence, tá? Eu medi aqui, cortei até o ponto onde ela termina e depois tracei para transferir a pence da cintura também no mesmo recorte. Essa pence, e como eu colo, aí depois junto, traço, falando assim não dá para saber, né? Tracei e transferi, olha, veja, o molde fica assim. E cortei, tá? Então, a pence da cintura com a pence do busto estão juntos nesse recorte. Bom, manga normal, tá? E sempre gosto de deixar essa parte aqui de cima com essa cabeçona e faço o franzido desse ponto até esse para dar o ajuste no ombro. A parte das costas eu espelhei, tá? Cortei espelhando. Não existe pence, então ele encaixa pence de busto, tá? Ele encaixa perfeitamente, mas transferi a pence da cintura aqui nas costas, no recorte. Ele vai ter essa abertura, duas aberturas nas costas, por isso eu fiz essa parte dentada para quando costurar ele tenha esse acabamento, e é mais, tá? Porque tem a outra costura aqui do recorte, então vai ter um acabamento assim. Eu gosto muito desse modelo, inclusive eu tenho um casaco parecido, só não vou fazer bem igualzinho não, porque esse meu casaco, ele é social esportivo, tá? Ele não tem pelo não. Tem bastante casaco com pelo, mas esse que eu tenho que é longo, eu uso com bota, acho chique. Não coloquei pelo. E a lateral que vai ter, que acompanha a abertura a lateral das costas, tá? Então, conforme eu for costurando, eu vou dando a dica do que eu estou fazendo ou mostrando. A primeira coisa que eu vou fazer é unir as laterais. As laterais não, essa parte aqui que tem o recorte onde existe a pence, tanto do forro como da própria peça do casaco.
Bebês, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que antes de virar, vocês precisam já deixar dado o pique aqui, onde está as axilas, onde fica as axilas, porque para não ficar repuxado, tá bom? Bom, aqui nem precisa, tá bem fininho a costura, e aí depois vira, fica uma coisa tudo engrunhada por dentro, tá? E é meio difícil virar. Depois que eu virar, eu vou mostrar para vocês o acabamento final desse casaco e também a forma que eu vou colocar o pelo na gola e no punho. E ó, não é difícil, tá? É mais difícil aqui em cima. É só puxar o que ficou tudo dentro quando você costura. E primeiro costura a do forro, fecha a do forro, depois, por último, a parte onde é do casaquinho, tá? Ó, a manguinha, vai ter que virar a manguinha e ter que encaixar a do forro. Só que primeiro vai virar a manguinha, que não é o forro. Aí depois é que enfia o forro dentro da manga, como eu fiz nesse, ó. Olha que bonito que ficou, tá? Aí, quando for fazer o acabamento aqui da manga, tem que enfiar algo para que você não costure a manguinha torcida, porque se torcer você não passa mais o bracinho da boneca, tá? Olha, eu empurrei com o cabo desse pincel, tá? E agora vou dar uma passada. Antes de começar a fazer a barra do casaco. E eu marquei aqui o comprimento que eu quero. Vou cortar o excesso para fazer o acabamento. Vai ser costura à mão, manual, né? Costura manual. E também, nossa, o que eu queria passar? Eu esqueci, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou dar a passadinha, tá? Para abrir toda a costura, principalmente aqui nos quadris. Ah, eu não coloquei bolso. Eu esqueci. Esqueci de colocar bolso, tá? Mas dá para colocar bolso, inclusive ele fica embutido dentro do forro. Se eu quiser, talvez ainda dê, mas aí vou ter que fazer uma costura manual e não precisa de bolso não. Inclusive o meu casaco que eu tenho parecido com esse modelo que estou mostrando para vocês, eu não coloquei o bolso. Ó, quando a gente passa a camurça, tá? Então, porém, ele fica com esse aspecto liso, esquisito. Então, quando terminar, é muito fácil. Terminar de passar, pega uma escovinha e começa a pentear do contrário, ó. Que tira todo esse aspecto que parece que queimou a camurça, mas não queimou não, ó. Ó, é só pentear do contrário das cerdas que fica volta ao normal do aspecto que aparenta o nobuki,
Inclusive, quando ele fica meio sujinho, empoeirado, é só escovar que ele limpa. Mas ele é lavável também, porque é sintético, tá? Não passa leite, nada para fazer a limpeza, porque não é é fake, é uma camurça fake. Vou cortar o tanto que eu vou colocar para dentro. O comprimento que escolhi foi acima do calcanhar, para parecer bem o sapato, porque eu acho bonito quando aparece o sapato. Vou verificar a frente se está no comprimento correto. Bateu. Veja que bonito. Olha o acabamento, que lindo. Bom, agora aqui, para fazer o acabamento, tá? Aqui nos cantos precisa dar uma espécie de pique, mas é um alívio da costura, tá? Do volume do tecido. Para ficar bonito. Aí dobra. Esqueci de uma outra coisa. Ó, um pouco menor do que o tanto que vocês vão poder fazer a barra aqui. Para não ficar um acúmulo muito grande de tecido no fechamento. Agora sim, dobra. Ajeitar bem direitinho. Cuidado para não queimar o dedo, tá, gente? É demorado pra gente ajeitar bem bonitinho.
Uma outra dica, camurça, você não pode passar com ferro de alta temperatura. O forro sempre um pouquinho mais curto do que o tecido do casaco. Vou ajeitar os outros e mostro para vocês. E vou fechar com costura invisível. Vejam, eu já ajeitei. Agora vou iniciar a costura manual.